Ela também sofreu uma lesão no pescoço, de acordo com a sua análise dos prontuários médicos. Sim. Você pode nos dizer que tipo de lesão foi e se pudermos e se possível para ajudar o Ju. Você pode fazer referência às páginas do relatório Little e aos diagramas, páginas 4, 5 e 6, e nos dizer o que estamos vendo. Certo, vamos ver. Então, estamos prontas para olhar o número 4? Então, sim, começo com 4. Certo? Então, só para... O que você acharia? Essa é a frase, página que você tem, então. Isso mesmo, tá certo. Sim, a página 4 é, na verdade, a página 1. Então, o que temos aqui é para mostrar como o Lindsay se machucou. Eu consegui isso a partir das fotos da cena, de todo o histórico médico dela e do meu conhecimento e treinamento, entendendo como as lesões acontecem no corpo. Então, se olharmos para o lado esquerdo deste painel, vemos uma representação da parte de trás da casa. Ele é de cima, no segundo andar, está vendo? É ali que ela teria colocado a palma da mão no parapeito da janela, colocado a cabeça para fora e se precipitado para cair no chão duro e congelado. Durante a queda dela de cabeça, ela tinha cortes nos pulsos que estavam sangrando. Ao cair de cabeça na lateral daquele prédio, parte desse sangue seria transferido para a lateral do prédio. O que foi encontrado nas fotos da cena, ela então bate realmente de cabeça primeiro e o corpo dela deixa aqueles 4 metros e pouco. Né? E se você olhar para essas coisas, então ela realmente fez um mergulho em queda livre de cabeça. Então, se você olhar no canto superior direito, 2 diagramas que mostram apenas um crânio. Isso ilustra as forças que foram aplicadas à cabeça da Lindsay ao bater no chão e depois a cabeça dela se curvando um pouco. E o que ela teve com isso é o que chamamos de fratura explosiva característica ou fratura de Jefferson. E essa é uma fratura que vemos em pessoas que batem a cabeça de frente, como quando mergulham em uma piscina e batem a cabeça no fundo. É um achado clássico em pessoas que sofreram impacto de energia na cabeça durante uma queda. O que acontece é que isso pega a primeira vértebra cervical, que se parece com uma rosquinha, como você pode ver ali no meio, e a esmaga. A parte do crânio, então, esmaga essa vértebra. E então, como uma rosquinha, isso meio que espalha tudo. E ela tinha 1, 2, 3, 4, ela tinha 6 ou 7 fraturas nessa vértebra cervical. A número 1, o anel dessa vértebra. E as fraturas que eu apontei ali com setas, então isso é chamado de fratura de Jefferson característica, que acontece ao bater com o topo da cabeça, mergulhando de cabeça primeiro. Você também poderia descrevê-la como um tipo de fratura por explosão. Você não sofre nenhuma lesão na medula espinhal por causa disso, porque a área, buraco no meio, é bem grande, então só comprime para o lado e fratura o anel ao redor da medula espinhal. Então isso me diz imediatamente que ela caiu de cabeça e desceu, ela caiu pela janela de cabeça. Então, a energia é transmitida da cabeça dela para baixo, pelo corpo vertebral, descendo pela coluna óssea. Isso, então, fratura e comprime a C1. O painel inferior direito ali coloca esse corpo vertebral cervical no contexto do restante do esqueleto dela. Canto superior esquerdo, vemos a mandíbula dela. Então, a C1 está indicada ali e há pequenas molas para mostrar que elas foram esmagadas, comprimidas e fraturadas. Agora, olhando para a próxima página, seria a página 5, isso nos ajuda a analisar a ilustração da lesão na coluna. Sim, então isso é depois que a cabeça dela bate. Então, ela bate a cabeça primeiro, depois há uma
impacto é transmitida pela coluna vertebral dela. E o que isso fez foi esmagar algumas das vértebras torácicas dela, ou seja, as vértebras na região do tórax, e na verdade fez com que o corpo vertebral torácico T5 fosse comprimido e se deslocasse sobre as vértebras inferiores, e foi isso que lesionou a medula espinhal dela. No painel à direita, o tubo amarelo descendo é a medula espinhal e as vértebras torácicas 5 e 6 estão ilustradas ali. E você pode ver que toda a coluna vertebral dela foi comprimida e se deslocou para frente e saiu do lugar, causando a lesão na medula espinhal dela. Também havia lesões indicadas por pequenas estrelas vermelhas ali, que são fraturas dos processos transversos das vértebras cervicais. Então, quando elas foram comprimidas, as áreas onde ficam as articulações entre as vértebras foram comprimidas e fraturaram esses processos transversos. Então, ela teve uma lesão por flexão e também teve uma lesão na costela posterior direita. Você pode ver no painel à esquerda, os ombros dela também estão batendo no chão e isso causou uma fratura na primeira costela direita, na parte de trás. E a flexão do pescoço dela também danificou a glândula tireoide e algumas das cartilagens da laringe. E se olharmos para o painel da página 6, você pode nos dizer o que estamos vendo ali? Sim, essa é a posição final em que o corpo da Lindsay foi encontrado. Está documentado, registrando todos os materiais que eu analisei, que estão no lado esquerdo. A cadáver delegada no chão duro e congelado. A roupa dela está molhada, ela está vestindo roupas de ficar em casa. No momento em que isso aconteceu, estava escuro e não havia sol. A temperatura estava em torno de 1 grau Celsius. Então, ela vai estar em risco de sua temperatura corporal cair, deitada naquele chão frio. Além disso, agora que a coluna torácica dela está fraturada, isso interrompeu totalmente a regulação térmica da metade inferior do corpo dela. Então, ela vai perder calor da metade inferior do corpo e se aproximar da temperatura ambiente. Então, lá está, ela deitada no chão. Se olharmos para o lado direito disso, essa é uma foto da cena mostrando a área onde o corpo de Lindsay caiu. Você pode ver à direita, na área da base, que há alguns resíduos médicos do atendimento médico de emergência. Então, circulado ou colocado em um quadrado vermelho, é um pouco de neve, é um pouco de sangue, que corresponderia à posição dela deitada, como vemos ali no lado esquerdo. Obrigada. Desculpa. Vai em frente. Certo? Então, a última parte aqui é um raio-x da Lindsay, que foi feito no início de fevereiro, depois que ela passou por uma estabilização cirúrgica da coluna fraturada. Aqui estamos olhando para o lado dela e você pode ver os implantes metálicos que parecem pequenos seis de golfe indo para o lado esquerdo. Então, esses são os implantes metálicos que foi colocado na coluna dela para abrir e alinhar a coluna, tentando preservar qualquer função que ainda estivesse disponível. Agora, doutor, quando ela foi para o Hospital Brigham and Women's, o senhor revisou os prontuários médicos e conseguiu perceber que ela realmente teve uma parada cardíaca como resultado dos ferimentos? Sim, ela estava em choque medular e hipotermia, e o coração dela realmente parou. E o senhor observou que houve, eu cito, transfusões maciças de sangue para tratá-la no Brigham and Women's? Ela perdeu muito sangue ao redor dos músculos que sustentam a coluna porque estavam muito danificados.
Então, a hemoglobina, o hematócrito e o nível de glóbulos vermelhos dela estavam muito baixos na... E a última pergunta que eu tenho, doutor, em relação aos registros, mostrou que ela tinha uma temperatura corporal central de 82 graus em vez de 98,6, que é o que estamos acostumados. O senhor pode explicar ao júri, na sua opinião, um grau razoável de certeza médica, o que isso significa e como isso aconteceu? Quer dizer, isso é bem baixo. Isso é baixo. Isso é, 16 graus abaixo do normal. E então, a baixa temperatura corporal dela veio de ficar deitada no chão duro e congelado, que estaria a 0 graus, chão congelado. Ela estava com roupas molhadas, então roupas molhadas vão transmitir o calor do corpo para a atmosfera mais rápido do que roupas secas. Ela tinha... Eram roupas de ficar em casa, ela não estava usando um casaco grosso, não havia sol naquele momento para manter a temperatura corporal dela. A temperatura ambiente do ar estava em torno de 30 graus, ela tem um corpo magro. E também, mais importante, por causa daquela transecção da medula espinhal torácica, e ela perdeu a capacidade de controlar a temperatura do corpo abaixo desse nível. Então, isso significa que todos os vasos sanguíneos dela simplesmente se dilatam e ela perde calor para... Muito obrigado, senhor. Certo, você borifar. Eda. Você era chefe do gabinete do médico legista-chefe de Rhode Island quando ele foi autuado por 10 violações e condições inseguras, correto? Em condição insegura, era uma lâmpada queimada em um corredor, um computador em um corredor e algumas outras coisas menores. Fiquei muito feliz por ter uma inspeção de segurança. Essas eram as condições inseguras, mas também havia outras 10 violações, correto? Foram mínimas, não me lembro agora, isso foi há 20 anos. Você não atendeu a SRTA. Clancy, correto? E você não a examinou pessoalmente, correto? Não. Agora, você falou sobre uma fratura de Jefferson ou uma fratura em explosão de C1 e como ela pode acontecer ao bater o topo da cabeça, correto? Também não é verdade que você pode sofrer uma fratura em explosão ao bater a parte de trás da cabeça ou o topo dos ombros. Não. Você disse que ela caiu de uma altura de 4 metros do parapeito da janela, direto sobre a cabeça, o topo da cabeça, correto? No chão congelado? Sim. E você está dizendo que ela caiu com tanta força que sofreu uma fratura explosiva na vértebra C1, depois quebrou outras vértebras das costas e quebrou costelas, correto? Apenas a força de um corpo em queda livre. Sim. Certo, mas ela não teve nenhum ferimento na cabeça, correto? Ela tem a certeza de que ela tinha hematomas no couro cabeludo, sob o cabelo? Você tem certeza? Ela não tinha fratura no crânio. Certo, ela não tinha fratura no crânio, correto? Sim. Ela não tinha nenhum corte ou algo que precisasse de pontos, correto? Bem, ela precisava de pontos nos ferimentos cortantes no pulso. Bem, estamos falando da cabeça dela agora. Ela não precisou de pontos na cabeça, correto? Ela não tinha nenhum afundamento grande na cabeça, correto? Afundamentos grandes, o que você quer dizer? Por ter batido no chão, congelado de cabeça, não havia afundamentos, inchaços ou necessidade de pontos na cabeça dela, correto? O couro cabeludo dela estava intacto. As forças foram transmitidas para Siam. Então, através da cabeça dela. Um achado muito comum quando você vai de cabeça e bate a cabeça. Então, ao bater no chão, congelado, no chão gelado e congelado, não havia nenhum galo, arranhão ou escoriação no topo da cabeça dela. E dentro da cabeça dela não havia nenhum sangramento cerebral. Não havia hemorragia. Não havia nenhuma lesão no cérebro dela. Nada apareceu nas tomografias, correto?
o cérebro dela estava bem, o crânio dela estava bem. Tenho certeza de que ela provavelmente teve algum hematoma no couro cabeludo, debaixo do... Você tem certeza. Você tem certeza porque isso combina com o que você está supondo sobre como a queda aconteceu, correto? Você não pode ter certeza porque você não viu a cabeça, correto? Você disse que tem certeza, mas não viu a cabeça dela. Eu vi os prontuários médicos e examinei todos eles. Tenho certeza de que ela tinha algum hematoma no topo da cabeça, até a parte de trás. Eu mostrei no meu diagrama número 4. Tenho certeza de que havia alguns hematomas no couro cabeludo dela, sobre o cabelo, mas isso não era uma preocupação importante no momento em que ela foi levada para o hospital. Você continua dizendo que tem certeza de que havia hematomas, que tem certeza de que havia isso ou aquilo que não aparece em nenhuma fotografia ou evidência médica. Então você não tem certeza, tem, você está presumindo. Não, eu tenho certeza. Ok, deixa eu te mostrar algumas fotografias aqui. Não. Não, deixa eu te mostrar. Sim. Eu é que faço as perguntas, deixa eu te mostrar umas tudo bem, fotos pode aqui. continuar. Deixa eu te mostrar umas fotos da Ré que foram tiradas no hospital, da cabeça dela. Vamos. A gente tem permissão para compartilhar no computador? Quero dizer, se você quiser, eu vou fazer. Mostrando aqui uma foto do topo. A cabeça do Harry. Sim, eu vejo isso. Sem inchaço correto. A gente só vê o cabelo dela. Não tem sangue no lençol branco, correto? Espera, desculpa, eu não consegui ouvir o que você acabou de me perguntar. Não tem sangue nesse lençol bem branco, correto? Bem, eu não vejo o que está debaixo da cabeça dela, mas isso não é relevante para entender que ela realmente caiu de cabeça. Ok, então você está dizendo que ela caiu de cabeça de uma altura de 4 metros em um chão duro e congelado e não teve ferimentos visíveis na parte externa da cabeça. Sim, E você está dizendo que ela... Era uma pergunta de sim ou não, doutora? Doutora, escute, espere. Doutora, ouça a pergunta, responda a pergunta e então seguimos a partir daí. Pode prosseguir, SRA. SRA, Bray, se quiser reavaliar essa pergunta. Doutora? Sim ou não? Ela caiu no chão congelado e então não teve nenhum ferimento aparente na parte externa da cabeça, correto? E veja, saiu de cabeça no chão, congelado com força suficiente para quebrar várias vértebras e suas costelas, mas não teve fratura no crânio, sangramento cerebral ou qualquer outro tipo de lesão na cabeça, certo? Isso está absolutamente correto. Solicito que as fotografias que acabamos de mostrar sejam incluídas como prova. Alguma objeção? Certo, elas podem ser admitidas. 6.282